Então, ó, tá gravando já. Vou projetar a apresentação. Aí a gente começa a nossa aula, tá? Então, hoje, na verdade, a nossa aula ela vai ser um pouco mais informativa do que prática, né? Então, a gente não vai dar continuidade por enquanto no projeto. Por que que eu resolvi fazer isso? Porque existem muitas normas técnicas que devem ser seguidas, né? E eu só quero situar vocês a respeito disso, entendeu? Então, assim, tudo que a gente conversa nas nossas aulas, todas as orientações que eu acabo passando dentro da disciplina, elas são baseadas nas normas técnicas que existem e que fazem parte também do processo de elaboração de um projeto elétrico, né? Obviamente que todas as normas que eu vou apresentar aqui, elas, né, juntando tudo, é um arsenal de bibliografia e de textos e, enfim, de documentos que a gente deve consultar. Isso é impossível no sentido de que eu vá conhecer tudo isso logo no início da carreira, né? Não tem como. Mas eu quero passar para vocês justamente para que vocês saibam o que consultar, né? Então, quando surgir uma dúvida, quando surgir alguma coisa, vocês vão saber onde consultar para poder ter certeza daquilo que está fazendo. E querendo ou não, instalações elétricas prediais já é uma disciplina que ela tem que ensinar para vocês a prática da profissão. Então, na prática da profissão, a gente consulta muitos materiais, né? Então, mas quais materiais a gente deve consultar quando a gente está falando sobre instalações elétricas prediais? Então, é isso que eu trouxe para vocês, certo? Então, vamos lá. Então, aqui, ó, o que que são as normas técnicas, né? Então, essas normas técnicas, na verdade, elas acabam sendo um parâmetro de consulta, né? Um parâmetro de bibliografia técnica para a gente conseguir desenvolver corretamente os nossos projetos, né? Então, olha lá, ó, o que que eu tenho, né? Como material como resultado, né, como produto. Então, eu tenho são os meus projetos elétricos, né? Então, esses são os nossos produtos. Eles podem ser de baixa ou alta tensão. No nosso caso, a gente trabalha com a baixa tensão e todos eles são construídos, elaborados com base em normas técnicas ou normas reguladoras e também resoluções, tá? Então, eu tenho que seguir essas regras, né? E aí aqui é o que manda, né? No caso de um processo judicial, entendeu? Então, é mais como uma defesa, inclusive, nossa, né? A gente seguir essas normas do que qualquer outra coisa, né? Então, quando eu utilizo normas técnicas para me pautar, eu tenho uma segurança, né? Uma segurança legal, no sentido de que eu estou fazendo da forma como foi orientado, né? Pode ser que não seja a melhor forma possível? Pode. Né? Eu posso ter muita norma desatualizada? Com certeza. Né? Muitas delas são mesmo, mas elas são um parâmetro para a gente seguir como defesa, tá? Aí a nossa luta pode ser para alterar essa norma. Isso pode acontecer, né? Alterações de normas, elas acontecem, só que elas não acontecem com frequência, né? Até por ser muito burocrático, né? Esse processo. Tem que existir muita pesquisa, tem que existir muito argumento para poder alterar uma norma técnica, né? E no Brasil, as normas técnicas, né, que a gente tem, elas são definidas pela ABNT, né? Então, quando a gente fala lá ABNT-NBR, né? Então, é da Associação Brasileira Nacional de ABNT. Agora eu esqueci o que significa o T. A Associação Brasileira de Normas Técnicas, óbvio, né? E aí o que acontece? Ela é responsável pela criação de todas essas normas, né? Então, muitas normas nossas, né, quase todas as normas que a gente estuda aqui na faculdade, são normas da ABNT, que são as NBRs, né? Então, são normas brasileiras. Aí, depois, as normas regulamentadoras, elas são, elas são feitas, né, pelo Ministério do Trabalho.
Só que agora o Ministério do Trabalho ele mudou, né? Ele já não tem mais esse nome, eu não tenho certeza absoluta. Mas as que a gente tem, elas foram todas desenvolvidas pelo Ministério do Trabalho, certo? Então, essas são as normas regulamentadoras. E depois a gente tem as resoluções que são normativas, né? São pequenas legislações. E as legislações, essas resoluções da parte de elétrica, elas foram desenvolvidas pela ANEEL, né, que é a Agência Nacional de Energia Elétrica. Então, a gente tem esses três grupos aqui de normas técnicas que a gente tem que seguir, tá? Daí existe uma série de cada uma delas. E agora eu vou trazer aqui para vocês, elencar um pouquinho do que cada uma delas, quais são as principais delas e um resumo sobre o que elas falam, certo? Então, vamos lá. Então, todo o desenvolvimento do projeto, né, então, desde o início e durante o desenvolvimento do projeto, a gente tem que estar respaldado nesses documentos. Por isso que eu falei para vocês que é uma forma até de defesa, né? Aí, o que acontece? Quando eu finalizo meu projeto, o que que eu vou ter que fazer? Eu vou emitir uma RT. O que que é uma RT? Anotação de responsabilidade técnica. Onde que eu faço essa emissão? Lá no CREA, né? Então, a gente tem o CREA, quando você tira a carteirinha do CREA, é justamente para poder emitir ARTs, né? Então, quando você emite uma ART de um projeto, você se responsabiliza por absolutamente tudo o que está feito aqui, né? Desde o início e desenvolvimento do projeto. Aí, pessoal, o que que acontece? Com essa RT, aí sim eu consigo finalizar o meu projeto, que é o quê? Que é o pedido de fornecimento de energia à concessionária, né? O pedido, então, ele vem através dessa RT. Pequenas residências não necessariamente precisam ter uma RT específica para a parte elétrica, né? Porque eu tenho projetos que a prefeitura não exige, inclusive, esse projeto para pequenas residências, mas acima de determinada demanda, eu preciso já ter a anotação de responsabilidade técnica específica do projeto elétrico, né? Então, daí tudo isso vai depender da legislação local. Para então eu pedir o fornecimento de energia à concessionária para funcionar minha energia elétrica, certo? Então, esse é o processo do desenvolvimento de projeto. E em todas as fases, no início, no desenvolvimento e até na finalização de projeto, eu tenho regras a seguir. E quais são essas regras, então? São as regras, prescritas pelas normas da ABNT, isso em relação ao desenvolvimento do projeto e execução. Então, as normas da ABNT, elas visam principalmente isso. Eu tenho que seguir, para fazer o pedido de fornecimento de energia no final do meu projeto, eu tenho que seguir as normas da concessionária. Então, cada concessionária tem a sua norma, a sua resolução, né? Segue a resolução da ANEEL, mas elas têm lá as suas próprias normas. E, para isso, são analisados lá todas essas questões aqui, ó, de alimentação, do quanto eu vou alimentar o meu sistema elétrico, como é a entrada, como tem que ser a entrada, como que tem que ser construída a entrada para depois a concessionária ir lá e instalar o relógio, né? Aí depois, ele precisa da medição de todos os aspectos da minha edificação, precisa saber como estão protegidas, né, as instalações elétricas, precisa confirmar que existe essa proteção, enfim, são aspectos que são analisados a partir pelas concessionárias, senão não existe autorização para fazer a ligação da edificação na rede elétrica, certo? Então é sobre isso que a gente vai discutir ao longo dessa aula, tá? Então aqui, ó, em relação às normas da ABNT, que é a Associação Brasileira de Normas Técnicas. Então, a gente tem 4 normas que são aplicáveis para desenvolvimento do projeto de instalações elétricas prediais. Então, a gente tem a NBR 5410, que a gente já até falou bastante sobre ela durante a aula. A gente tem a NBR 13.534, tem a NBR 13.570 e a 14.639, tá? Então, reparem que a mais nova, que é a atualização mais nova é de 2004.
Então, a gente já tem aí quanto tempo? 15 anos. Quase 16 anos, né? 16 anos em que a norma mais nova de instalações elétricas foi lançada ou atualizada. Então, assim, provavelmente tenham aí alguns atrasos, alguns delays, né? Porque 2004, 16 anos, dentro desse período que a gente passou, né, nos últimos 20 anos de avanço tecnológico, então, com certeza, tem algumas precariedades, mas a gente não está aí para discutir isso, né? A gente só respeita. E aí existem pesquisadores que, com as pesquisas, com os argumentos científicos, conseguem sim alterar essas normas, mas não necessariamente, não com facilidade, né? E aí agora vamos conversar um pouquinho então sobre cada uma delas. Então a primeira norma, que é a 5410, é a norma para instalações elétricas de baixa tensão. Então é a norma que traz lá para a gente as principais informações, inclusive de dimensionamento de condutores, né? Então, ó, ela traz aspectos gerais da instalação, seja para edificações residenciais, comerciais, industriais ou de serviços, né? Seriam postos e tudo mais, postos de serviços. Ela tem como premissa proporcionar segurança aos humanos e aos animais, né? Que seriam os animais que têm algum contato com a rede elétrica, que esteja num local que tenha rede elétrica, né? E aí o que acontece? Ela regulamenta tudo isso para que exista um funcionamento adequado da instalação e também para que haja a conservação dos bens, né? Então é para evitar qualquer tipo de transtorno na sociedade, né? É para isso que a gente segue essas normas, para isso que elas foram criadas. E muitas vezes é por isso que elas são tão restritivas, né? Então, se a gente for pensar bem, elas são bem restritivas, né? E a gente repara isso em que sentido? A gente tem muito fator de segurança envolvido. Tanto que a norma, que é 5410, é ela que traz lá os métodos de dimensionamento de condutores que a gente viu, os três, né? Então, tem um deles que é o método da seção mínima. Então, minimamente vai ser utilizado aquele fio. E a gente viu em vários casos que muitas vezes a gente precisaria de metade daquele, né, daquela bitola diária. Mas mesmo assim a gente tem que usar o mínimo, né? E isso é para isso, né? É para proporcionar segurança, proporcionar a conservação dos bens, né? De certa forma, ela vem a favor da segurança da sociedade. E tá certo, né? Então nada errado. Ela traz, então, os principais requisitos dos componentes da instalação. Então, ela fala quais são os materiais e dispositivos elétricos que devem ser utilizados. Ela fala sobre o dimensionamento de quadros. Ela fala sobre os elementos condutivos, né, que são os condutores. Ela fala sobre a proteção em relação a choques elétricos, sobre correntes, sobre tensões, perturbações eletromagnéticas, queda de tensão, né? Então, ela é bem completinha. Ela tem prescrições gerais em relação aos componentes, né? Que tipo de componentes a gente pode utilizar, quais são os tipos de isoladores dos meus condutores, né? E outros requisitos complementares para instalações ou locais específicos, né? Então, ela traz muita informação interessante, tá? Nem todas elas a gente vai discutir em aula, porque acaba não sendo nem conveniente e a gente tem outras coisas que a gente tem que ver em aula. Então, eu estou trazendo essas informações aqui para vocês para que gere uma certa curiosidade, né? Para que vocês busquem fazer a leitura dessas normas. Ler norma não é fácil, é chato, só que muitas vezes, se eu apenas apresento a norma aqui para vocês, surte muito efeito, né? Então, o ideal é que vocês façam essa leitura, né? E assim, no tempo de vocês. Então, hoje eu vou dar uma olhada na norma 5410, né? Para ver, para ter uma curiosidade. Isso é bom também, pessoal, para quando vocês se depararem com alguma situação profissional, na vida profissional de vocês, em que vocês não tiverem resposta para uma determinada situação, vocês vão saber onde consultar. E é isso que é importante, tá? Então, é preciso a gente saber onde consultar os nossos materiais de trabalho, né? Essa norma aqui é um material de trabalho, né? Então, ela não é mais um livro didático, né? Então, é um pouco diferente a leitura, é um pouco diferente a escrita, tá? E muitas vezes você vai ter que procurar em livros didáticos ou livros a respeito da disciplina para poder entender o que a norma quer dizer,
nem tudo é muito claro, né? Então, é legal que vocês deem uma olhada. Uma outra coisa interessante é que quem quer prestar concurso, alguma coisa nesse sentido, muitos concursos eles se baseiam em normas para fazer as questões. Então, assim, são questões extremamente específicas e que a resposta está na norma, né? Muitas vezes ela não está nem na prática, mas na norma a gente tem lá a resposta de questões de concurso, né? Que são bem, assim, chatinhas, né? Mas é por isso que a gente tem que fazer essas leituras. A NBR 5410, ela não se aplica à iluminação pública, nem à rede pública de distribuição, nem à instalação de proteção contra raios e nem à instalação de cercas eletrificadas. Isso porque essas são demandas de alta tensão e a 5410 ela é de baixa tensão, certo? Então daí a gente tem que separar. Aí depois tem a norma NBR 3.534, que ela fala um pouco sobre instalações elétricas em estabelecimentos assistenciais de saúde, né? Então aí ela tem algumas especificações. Ela acaba sendo um complemento da 5410, mas em relação a esses estabelecimentos de saúde, certo? Então aí ela tem informações que são complementares, né? Ela traz as condições mínimas nas instalações assistenciais de saúde, justamente para garantir a segurança, principalmente das pessoas, né? E aí, por isso que ela só complementa os requisitos da norma, porque a norma ela já traz esses dados aqui, ela já tem essa premissa de garantir a segurança, né, da sociedade. Então, ela complementa para situações específicas aqui de estabelecimentos assistenciais de saúde, para que não falte energia em nenhum instante, né? Então, em hospitais, por exemplo, eu tenho que ter geradores de energia, então eu já tenho uma demanda diferente, e esses geradores acabam sendo obrigatórios, justamente porque eu tenho aparelhos que eles não podem parar de funcionar nem por um minuto, mesmo que falte energia, né? Então, se o equipamento parar, muitas pessoas acabam morrendo por isso. Então, nesses locais, a gente tem algumas características diferentes, sim, tá? Informações não normatizadas devem ser analisadas por ela. Então, aquilo que não tiver lá na NBR 5410, eu preciso ver aqui a complementação da 3.534 e vice-versa, né? Então, se eu não tiver nada sendo enfatizado na 3.534, eu me pauto pela 5410, tá? Então, e é bem, como que eu posso dizer, interpretativo, né? Então, é como uma legislação. Se a gente pega lá uma legislação da Constituição, muitas vezes cada pessoa vai ter um entendimento, né? Então a norma ela acaba sendo um problema nesse sentido, porque precisa ter uma interpretação correta, né? Ela não pode deixar dúvidas. Muitas vezes ficam as dúvidas, né? E aí a gente tem que dar uma pesquisada, ver como as coisas acontecem geralmente, para que a gente não se perca aí na interpretação da norma. Depois, uma outra norma é a 3.570, que é as instalações elétricas em locais de afluência de público, então, onde eu tenho circulação de público, né? Então, aí eu também tenho procedimentos que são complementares, né, para esses locais que têm afluência de público, justamente pelos mesmos motivos, garantido o funcionamento adequado do local, segurança dos seres humanos e animais, e também para proporcionar aspectos de conservação de bens. Por isso, ele também é um documento auxiliar à norma 5410, tá? Então, quando eu vou fazer um projeto que é um local que eu tenha afluência de público, seja um teatro, alguma coisa nesse sentido, né, um cinema, eu preciso analisar as duas normas para ver o que cada uma diz. A situação mais crítica eu levo para o meu projeto, tá? Por segurança. Depois eu tenho mais uma norma, que é a última delas, assim, que se complementam, são a norma de instalações elétricas de postos de serviço, né? Então, é a 14.639, né? Então, o que que ela traz? Ela traz requisitos mínimos para equipamentos e dispositivos elétricos em postos de serviço, né? Então, esses postos, eles são classificados pela finalidade. Então, existem postos de serviços que são áreas com atmosfera explosiva, que tem gás presente, então aí eu tenho uma tratativa.
eu tenho aqui uma área na qual é provável a sua ocorrência, áreas nas quais não é provável a ocorrência e outras áreas que não exigem precauções especiais. Então, aqui, ó, quando eu tenho presença de gás, existem locais que é provável a ocorrência de alguma explosão. E também tem locais que não são prováveis a explosão, certo? E existem locais ainda que não existe a possibilidade de que isso aconteça. Então, essas são as diferenças, né? Colocando aqui a principal, a pior situação é essa aqui do primeiro tópico, né? Que é quando eu tenho áreas com atmosfera explosiva e de gás presente. Então, daí é a tratativa mais crítica. E assim por diante, para outros postos de serviço, certo? E aí, pessoal, se for necessário, né? Então, assim, a gente não está satisfeito com as normas brasileiras. Se for necessário, a gente pode consultar também as normas internacionais, né? Isso serve para quê? Se eu não estou gostando, o meu projeto está ficando inviável, está ficando muito caro, está ficando cheio de coisa, eu posso me pautar numa norma internacional, desde que ela se aplique à realidade do Brasil, né? Então, daí a gente tem essas normas aqui, ó, a CEI, em português, que seria a Comissão Eletrotécnica Internacional, ela tem um site aqui, ó, que traz as diversas normas que a gente tem. Aí tem essa ANSI, que daí é o Instituto Nacional Americano, Instituto de Padrões Nacionais Americanos, né? Então a gente tem esse conjunto de normas aqui também, né? E aí depois tem o sitezinho aqui, vocês podem fazer essa pesquisa, que daí são normas que trazem como que eu posso dizer? Uma visão diferente, né? Até de uma cultura diferente. Mas elas não estão erradas, porque elas trazem essas premissas também de segurança dos animais, segurança dos seres humanos, garantia de conservação dos bens, né? Essa é a ideia. E essa coisa de a gente consultar as normas internacionais, ela não serve apenas para instalações elétricas, ela serve para qualquer tipo de serviço, até para estrutura, principalmente para estrutura, porque as nossas normas de estrutura, elas são bem defasadas. A de madeira, ela é incompleta, então, muitas vezes não tem nem como eu fazer um projeto só baseado na norma de madeira, porque ela não traz todas as informações, então daí obrigatoriamente eu tenho que consultar essas internacionais. Aí tem essa NEMA, que daí seria a Associação Nacional de Fabricantes Elétricos, e tem a DIN, que é o Instituto Alemão de Padronização, né? Então a gente tem aí uma série depois eu deixei os slides para vocês lá, se vocês quiserem dar uma entrada para dar uma olhada, mas obviamente ela está em outra língua, né? Então vai precisar de uma ajudinha aí do tradutor, certo? Aí, pessoal, saindo dessa coisa das normas brasileiras da ABNT, a gente entra nas normas regulamentadoras, né, que são essas que são feitas lá pelo Ministério do Trabalho e Emprego, que agora eu acho que já não se chama mais Ministério do Trabalho, eu não tenho certeza, ou ela não é mais só o Ministério do Trabalho e Emprego, né, porque foi dividido. Inclusive, se alguém quiser fazer uma pesquisinha aí rápida, né? Então, daí tem esse link aqui, que é onde estão todas as nossas normas regulamentadoras, e a gente vai conversar um pouquinho agora sobre as que têm a ver com as instalações elétricas, né? Então, a primeira delas é a NR10. Então, as normas regulamentadoras são as NRs, não é NBR, é só NR. Aí, a NR10, ela fala sobre a segurança em instalações e serviços de eletricidade, né? Então, aí ela fala um pouco lá na hora de executar mesmo o meu projeto, né? Então, aí eu fiz o projeto, eu tenho que executar ele. A NR10, ela traz, então, essa segurança em instalações e serviços de eletricidade, né? Ela traz os requisitos e condições mínimas de controle e sistemas preventivos, né? Então, o que que eu tenho que fazer para prever qualquer tipo de acidente, né? E controlar a situação ali no sentido de não provocar o acidente. E ela analisa os aspectos de segurança nos projetos e também na previsão de equipamentos, né? Que previnam o,
as situações de emergência, né? Então, o que que acontece? Se eu vou ter lá se eu tenho um determinado risco em determinado local, eu posso ter ali uma estratégia de prevenção para esse risco. Então, é isso que é avaliado, né, pela norma, se ela atende esses aspectos de emergência ou não. Então, ó, o que que ela quer dizer com segurança em projeto? Obrigatoriedade de dispositivo de desligamento de circuito. Então, eu tenho esse dispositivo, se eu não tenho, eu não estou respeitando a NR10. E essas situações de emergência, ó, são a segurança em situações adversas, como incêndio, por exemplo. Então, daí tem um plano de emergência na empresa. Se acontecer isso, eu tenho lá uma estratégia que vá permitir com que eu esteja prevenido para o pior, né? Então, aí, a capacitação de funcionários também para o resgate de primeiros socorros, manuseio e operação de equipamentos de prevenção e combate a incêndios, fatores para instalações de alta tensão. Então, daí tem que ter um certo controle para essas instalações de alta tensão, porque eu tenho uma carga enorme de corrente passando por essas instalações, né? Então, existem aí algumas estratégias para vencer quando emergir alguma situação perigosa, né? Aí depois eu tenho a NR23, que ela trata especificamente sobre a proteção contra incêndio, né, que já é uma situação de emergência, então ela também tem a ver com a NR10, e aí ela traz os critérios fundamentais, tanto para proteção contra incêndios em locais de trabalho, como medidas preventivas em geral, né, que servem até para uso doméstico, certo? Então, a NR23, ela trata sobre incêndios. A NR26, ela fala sobre a sinalização de segurança, né? Então, o que que eu tenho que ter lá no meu local de trabalho? O que que eu tenho que ter no meu local de trabalho como sinalização de segurança? E aí tem uma parte lá que indica sobre os riscos existentes em relação à parte elétrica, né? Então, daí eu tenho, por exemplo, aqui, ó, cuidado, alta tensão. Essa é uma plaquinha que indica que naquela região ali da minha obra ou da minha empresa, da minha indústria, ou do meu prédio, eu tenho alta tensão, então logo eu tenho uma corrente, uma descarga de corrente muito grande, isso pode ser perigoso para a nossa segurança. Então existe essa plaquinha, né, que daí tem esse símbolo, enfim. Assim como a gente tem sinalização de trânsito, a gente tem sinalização de segurança para a parte elétrica, né? Então aqui, ó, então a gente tem a plaquinha de atenção, ó, perigo, alta tensão, 220 volts, 110 volts, quadro elétrico, então eu sei que ali eu tenho que ter um certo cuidado, tá? Então existem perigos, perigos e perigos, né? E vários deles são relacionados às instalações elétricas, tá? E então é a NR26 que traz essa coisa da sinalização. Então, minha obra, por exemplo, ela tem que estar extremamente sinalizada, porque faz parte das normas regulamentadoras, tá, para o trabalho. Em regra geral, né, o que as normas regulamentadoras elas nos indicam? Elas nos indicam considerações que a gente tem que fazer para o projeto e execução das instalações elétricas, né, promovendo então as medidas preventivas para não ocasionar nenhum tipo de acidente. Da mesma forma, a gente tem ela traz que o nosso dimensionamento ele tem que ser eficiente, justamente para a proteção das pessoas, e esse dimensionamento eficiente, ele inclusive ele tá muito ligado à boa execução, né? Então, se eu vou escolher um equipamento aqui, ó, lá no meu projeto, eu vou definir, vou especificar. Esse equipamento é de tal marca. Isso faz parte do meu projeto. Então, se a minha marca é ruim ou duvidosa, eu estou assumindo a responsabilidade por ter especificado esse tipo de equipamento, né? Então, isso também tem a ver nesse sentido. E elas levam em conta as peculiaridades de cada projeto, né? Então, assim como a gente falou lá atrás, em hospitais, em postos de trabalho, a gente tem lá uma norma que traz as especificações desses tipos de locais. Então, eu preciso dar uma olhada nisso para também levar em consideração as peculiaridades de cada projeto, certo? Aí existem outras NRs, né? Então, ó, tem a NR5, que é a CIPA, né, que é a comissão lá
para garantia da segurança da equipe de trabalho. Tem a norma 6, que são as normas de EPIs. Então, quais EPIs eu vou utilizar quando eu estiver trabalhando com instalações elétricas? Tem a NR12, que é a segurança no trabalho em máquinas e equipamentos, né? Então, quando eu tenho lá um equipamento elétrico sendo utilizado, que tipo de segurança eu tenho que ter? Tem a NR17, que trata da ergonomia. Então, instalações elétricas, elas nem sempre são nos locais mais de fácil acesso, né? Então, eu preciso, tem toda uma questão de postura, de força, de altura, às vezes tem que ficar muito agachado. Então, tudo isso a NR17 ela nos indica. E por fim, a NR18, obviamente para nós ela é importante porque ela é a condição e condições de meio ambiente de trabalho na indústria da construção especificamente. Então, na indústria da construção civil a gente tem diversas coisas que estão ligadas a instalações elétricas, né? E aí aqui ela traz algumas situações também referenciando outras normas, como por exemplo a NR12, né? E também a NR6 em relação aos EPIs, mas ela traz aqui especificamente para a construção, para a indústria da construção. Então, aqui é só uma ilustraçãozinha, né, de cada uma dessas NRs que a gente tem, né? E, por fim, pessoal, a gente tem as resoluções da ANEEL, que é a Agência Nacional de Energia Elétrica, né? Então, aí o que acontece? Ela traz atualizações frequentes nessas resoluções, né? Então, aí aqui a gente já tem uma forte atualização dos nossos documentos, e aí a gente vai lá consultar sempre que possível, né? Uma resolução ela é muito fácil de ser atualizada, então, é por isso que existem essas atualizações. E elas servem para regulamentar políticas e diretrizes relacionadas ao uso e exploração do serviço de energia, né? Então, tanto os agentes do setor, que são aqueles que promovem essa transmissão de energia, né, até os consumidores em geral, que também têm a sua parcelinha aí de responsabilidade em relação ao serviço de energia, né? Então, a gente tem que prestar bastante atenção em tudo que acontece, porque muitas vezes está na nossa casa o perigo e é nossa responsabilidade se de repente a gente não fizer uma manutenção, por exemplo, certo? Ou então se a gente não contratar um projeto interessante, ou for construir de forma equivocada, né? Tudo isso provoca uma vulnerabilidade do consumidor, que é a responsabilidade dele mesmo, né? Então, a gente precisa se atentar a isso, né? E aí aqui tem um destaque que é a Resolução 414, que ela fala sobre as condições para fornecimento de energia elétrica, né? Então aí ela descreve aspectos que devem ser observados. E quais são esses aspectos? Então aqui, ó, um dos aspectos é como que acontece o pedido de fornecimento, né? Então como deve acontecer o pedido de fornecimento? Então como proceder? Então, ó, depois da finalização do projeto, né, eu tenho que ir lá e fazer o pedido para minha concessionária que eu quero energia na minha obra, né? E aí esse pedido ele vai variar de acordo com cada concessionária, né? Então, onde a gente estiver, a gente vai dar uma pesquisada sobre como isso acontece. Mas algumas especificações são bem comuns. Então, por exemplo, o diagrama unifilar. O que é o diagrama unifilar? A gente vai aprender na semana que vem como construir um diagrama unifilar. Quer dizer, todos os fios que vão passar na minha obra. Então, a gente já aprendeu a dimensionar eles. Agora, a gente vai aprender a passar esses fios, né? Ele vai pedir também, muitas vezes, a planta de localização, que geralmente já tem no projeto arquitetônico. Vai pedir o projeto detalhado, não, então o que, que entra aqui no projeto detalhado? Memorial de cálculo. Vai pedir o quadro de cargas, né? Então, o que, que eu considerei de carga para o meu projeto, né? Então, entra aqui no projeto detalhado. Depois ele vai pedir a tensão de atendimento, né? Então, quanto que eu estou pedindo de tensão para esse projetinho aqui, né? Isso a gente tem que fazer o cálculo. E também a ART, que é a anotação de responsabilidade técnica, para poder a, autorizar a distribuição da energia elétrica para esse ponto, né? Então, o que, que vai acontecer? Eu tenho diversas coisas que eu tenho que entregar, né? E, por exemplo,
Por outro lado, a fornecedora também tem algumas obrigações. Então, daí ela vai ter que fazer uma cópia dos padrões de ligação, ela vai ter que fazer lá o preenchimento de alguns formulários padronizados para poder registrar, ela vai ter que, que promover as condições para o atendimento, né? Então, ela tem que oferecer um atendimento, ela tem que conferir as tensões de fornecimento, né? Então, ela tem que garantir que essas tensões de fornecimento elas vão chegar até o meu cliente, né? Até ao local que eu estou realizando o projeto. Ela tem que ver os níveis de curto-circuito no ponto de entrega, então ela tem que garantir a segurança nesse sentido, né? Porque eu tenho alta tensão, então ali eu tenho que ter segurança e ela tem que definir qual vai ser o valor da participação financeira a ser pago pelo consumidor quando isso existir. Então, de acordo lá com o tipo de cliente que ele se encaixa, né? Lembra se era A, B, B1, B2, B3, ele vai ter que pagar pelo que ele consumir, né? Então, esse valor, essa precificação da energia elétrica é a própria fornecedora quem faz, por isso que chega uma conta de energia elétrica na nossa casa todo mês, né? Porque ela é responsável por isso. E aí, pessoal, quando a gente vai falar, por exemplo, lá no pedido de fornecimento sobre a demanda de potência que eu tenho, lembra que a gente calculava lá uma potência de projeto? Então, é sobre essa potência que a gente vai pedir para nossa concessionária. E é de acordo com isso que ela vai falar, esse cliente aqui vai ter determinada precificação, né? Então, daí, o que eu vou ter que considerar nesse fator de demanda? Eu vou ter que considerar que a probabilidade do uso simultâneo de aparelhos é muito baixa, né? Então, por ser muito baixa a probabilidade desse uso simultâneo, eu não preciso pedir tudo o que eu tudo o que eu coloquei lá no projeto. Então, muitas vezes a nossa demanda de projeto ela é alta, porque eu coloco lá todas as minhas tomadas, é, todos os meus pontos de luz, minhas tomadas de uso específico, todas funcionando ao mesmo tempo, né? E não é isso que a gente tem na realidade, porque a probabilidade do uso simultâneo desses aparelhos é muito, muito baixa, né? Então, daí a gente tem esse fator de demanda que a gente vai calcular, que a gente vai levar ele em consideração, porque daí isso dá uma boa reduzida na demanda real que eu vou ter dentro da minha residência, né? Até porque essa demanda ela é muito maior só no período noturno e é por pouco tempo, né? Até porque de madrugada as pessoas elas passam a noite dormindo, né? Não utilizando a energia elétrica na casa delas, né? Só que aí existem diferenças entre as concessionárias, né? Então tem concessionárias que levam em consideração uma coisa, existem concessionárias que levam em consideração outra coisa. E aí aqui eu trouxe o fator de demanda que é definido pela Light. Light é uma concessionária lá no Rio de Janeiro, tá? Então, daí o que que ela fala? Ela fala assim, ó, que as TUs, que são as tomadas de uso específico, elas têm um fator de demanda igual a 1. Então, por exemplo, se eu tenho lá um chuveiro de 5.500 watts, então eu vou pedir uma demanda para esse chuveiro de 5.500 watts. Eu não vou diminuir, entendeu? Por quê? Porque é um aparelho de alto consumo. Então eu não posso, por exemplo, se eu vou ligar esse chuveiro, no momento que ele está ligado, eu estou usando 100% da potência desse chuveiro e assim, ele corresponde a, sei lá, 15 lâmpadas ou mais acesas ao mesmo tempo, né? Muito mais, na verdade. Então, é por isso que eu tenho que considerar que esses tipos de tomadas, né, que são de uso específico, elas vão ter um fator de demanda igual a 1. Então, 100% da demanda que eu tiver, eu vou ter que receber. Aí, depois disso, para iluminação e para tomada de uso geral, esse fator de potência ele é tabelado. Então, por exemplo, para casas, né, que eu tenho potência instalada de até 1.000 VAs, o fator de demanda vai ser 8, né? 80, no caso, 80%. Aí, o que acontece? Então, por exemplo, se eu tenho lá na minha casa, no meu projeto, de demanda de, lembrando, né, só de iluminação e tomada. Então, iluminação e TUG. Por quê? Porque a TUI, eu vou considerar ela 100%. Então, aqui, se eu tiver lá 800 VAs de iluminação e TUG, então, para minha casa, eu vou pedir o quê? Só 80% de 800.
Então seria 640, né? Então daí eu vou pedir 640 VAs para minha casa. Aí, se eu for aumentando, né, se for de 1.000 a 2.000 VAs, aí são 75%. Se for, ó, de 5.000 a 6.000 VAs, eu só vou pedir 45%, entendeu? Isso para residências, né? Então, aqui, ó, tipo de carga para residência. Por que que vai diminuindo tanto conforme eu vou aumentando aqui a minha potência instalada? Porque, pessoal, quanto maior a demanda, maior a casa. Quanto maior a casa, é mais improvável que eu use toda a iluminação de uma vez, entendeu? Então é nesse sentido que eu faço esse cálculo de demanda, tá? Por mais que tenham 10 pessoas morando na casa, eu não vou usar quando o fator é muito alto, né? Para uma casa de 10 pessoas, eu vou ter um fator altíssimo. Então, esse fator altíssimo ele pode ser bem reduzido porque eu nunca vou usar simultaneamente. É muito, muito improvável que eu vá usar simultaneamente tanta energia, né? E se caso eu vá usar energia, meu vizinho não está usando. Então, para que não haja uma super disponibilização de energia à toa, que a gente acaba pedindo uma demanda por fator de demanda, né? Então, a nossa demanda, que era X, ela passa a ser uma fração desse X. Por isso. Ah, mas por que que a de 1.000 até 1.000 VAs eu pedi 80%? Porque é muito mais provável que numa de 1.000 VAs a pessoa utilize as 1.000 VAs do que numa casa que tem aqui 9.000 VAs que a pessoa utilize, entendeu? Né? Ó, essa de 9.000 VAs aqui, por exemplo, é 30%. Ela já vai ter uma demanda aqui de aproximadamente 2.700 VAs. Já vai dar 3 vezes o que essa aqui de 1.000 VAs tem, né? Então, supondo que aqui seja uma pessoa sozinha, né, ela vai conseguir consumir 1.000 VAs de uma vez. Se aqui eu tenho uma casa com 3 pessoas, ela está consumindo o mesmo tanto que essa pessoa sozinha aqui, sendo que essa pessoa sozinha aqui nunca que vai chegar a gastar sozinha essas 100 VAs, essas 800 VAs, por exemplo, certo? Então, isso aqui é para vocês saberem, né? Quando eu termino o projeto, o que vem para minha casa é menos ainda, né? Então, eu tenho que ver sempre a potência instalada e o fator de demanda, certo? Pessoal, para as TUIs, eu não tenho fator de demanda. Meu fator de demanda é 1, ou seja, 100%. Então, se o meu chuveiro é de 5.000 VAs, 5.000 watts, vai vir 5.000 watts para ele. Né? Então, daí porque eu tenho aparelhos mais potentes que utilizam mais energia. E aí, se vocês não souberem o que colocar para cada um dessas tomadas de uso específico, aquelas que são mais de mil, né, eu já posso considerar uma tomada de uso específico. Mais de 1.500 eu considero uma tomada de uso específico. Então, daí aqui, ó, essa norma técnica da COPEL, que é a NTC, 84.10.01, ela traz alguma padronização em relação a isso, né? Então, se eu vou colocar um aquecedor para banho, eu vou colocar no mínimo uma potência de 2.500 watts. Se eu vou colocar aqui um chuveiro, é no mínimo 4.500 watts. Se eu vou colocar uma torneira elétrica, é 3.000 watts. Se eu vou colocar uma torneira elétrica, é 3.000 watts. Repetiu, né? Se eu vou colocar um forno micro-ondas, 1.500 watts, tá? E aí o que acontece? Isso são tomadas de uso específico. Secadora de roupa, 2.500 watts. Só que aí eu tenho acesso também ao meu fornecedor. Então eu sei qual produto eu vou utilizar. E aí lá no meu fornecedor ele já me dá essa potência. Então daí eu posso usar essa potência. Tá? Mas aí tudo isso, o que que eu tenho que fazer? Eu tenho que especificar. Então eu vou colocar lá minha potência de uso, de tomada de uso específico. O que que eu vou usar? Então, daí você escreve, estou usando conforme a tabela 2 do anexo 7 da norma técnica tal. Entendeu? Porque daí você se protege, você fala, ó, eu me baseei em alguma coisa, não me baseei na minha imaginação, nem na minha experiência de vida. Então, eu me baseei em algum lugar. Então, é para isso que serve, né, esse norte. Ou então, você coloca, de acordo com o fornecedor,
a potência necessária para funcionamento desse equipamento é de tanto, né? E aí, no fim das contas, é a potência das tomadas de uso específico são elas que vão aumentar muito a minha demanda de que eu vou ter que pedir para minha concessionária, certo? Pessoal, o que eu tinha para nossa aula de hoje é isso, tá? Como eu disse lá no começo, é uma aula mais informativa para que vocês saibam aonde pesquisar quando surgir alguma situação que vocês tenham alguma dúvida, né? Então, na hora da dúvida, né, a gente fica meio desesperado, fala, meu Deus, onde eu vou consultar, de onde eu vou tirar tal informação? Então, existem muitas normas, existem muitas, não chega a ser uma legislação, mas são normas legais e que vão nos proteger judicialmente e vai dar uma luz para que a gente desenvolva os nossos projetos de forma mais correta, tá? Então, profissionalmente, no dia a dia da profissão, quando vocês forem trabalhar como engenheiros, vocês vão ter muito contato com esse tipo de norma, certo? Para poder trabalhar melhor. O que acontece? Muitas vezes existem cursos que traduzem essas normas para a gente e tudo mais. Mas é importante a gente ter domínio delas para que não haja qualquer tipo de dúvida, né? Enfim. Certo? Eu vou parar a gravação aqui agora para não ficar tão grande o vídeo.